Hoje eu quero conversar com você sobre renda passiva com loteamentos e por que esse conceito não está correto. Para isso, a gente precisa primeiro entender o fenômeno da internet. Eu, assim como outras pessoas, vendemos coisas pela internet. Eu sou professor e o meu principal produto é o curso de loteamentos. Lá no curso de loteamentos, atualmente é um treinamento presencial, a gente se encontra numa sala, passa um dia juntos, eu fico falando, você fica escutando e participando. E lá eu vou te mostrar como é que você faz um empreendimento que seja comercialmente atrativo, financeiramente viável e sem grandes riscos jurídicos. Beleza. Quando a gente vende uma coisa pela internet, em geral você vai perceber que a gente precisa encaixar o nosso discurso dentro de 3 coisas. O pessoal chama isso aqui do Big Three. Independente do que você esteja vendendo aqui na internet, a nível de conhecimento, independente do tema do seu curso, você vai ter que encaixar seu discurso aqui nesses 3 tópicos, que é ou você vai encaixar seu argumento em dinheiro, ou então em relacionamentos, ou então em saúde. O que isso quer dizer? Eu poderia vender o curso de loteamentos e falar o seguinte: olha, você quer aprender a fazer tantos R$ 1.000 por mês sem grandes esforços? Você precisa aprender a trabalhar no mercado de loteamentos. Então, desse jeito, eu não estou vendendo o conhecimento, eu não estou vendendo diretamente o conhecimento sobre o parcelamento do solo, sobre loteamentos. Eu não estou vendendo a área técnica. O que eu estou vendendo de fato é dinheiro. Eu estou falando, olha, se você aprender isso que eu estou te ensinando, você vai ganhar dinheiro. Ou então, você quer ter renda passiva, ou você quer deixar de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, então você precisa entrar no mercado de loteamentos. Eu vou te ensinar como é que você faz isso. Agora, eu poderia também usar o segundo item da lista, que seriam os relacionamentos. E aí eu faria um anúncio mais ou menos assim, falar, olha, você é loteador e não está tendo tempo de passar tempo de qualidade com a sua família, você não está tendo tempo de ficar com a sua família, então é porque você está fazendo as coisas do jeito errado e você precisa participar do meu treinamento, que é o curso de loteamentos. Então o que eu estou te vendendo, na verdade, é um jeito de melhorar seu relacionamento com a sua família. E agora eu acho que não se enquadra na terceira categoria, que seria saúde. Geralmente os anúncios de saúde eles são voltados para produtos voltados para emagrecimento. Então a pessoa não está diretamente comprando o produto, ela está comprando o emagrecimento que o produto vai proporcionar. Em geral, é isso aqui que a gente tem que fazer para vender na internet. E você já deve ter reparado pela minha comunicação que eu não gosto muito dessa estratégia. Eu não acredito, aliás, eu acredito que eu não preciso convencer uma pessoa a entrar no mercado de loteamentos. Se você está me assistindo, se você está acompanhando meus conteúdos aqui, eu espero que você já saiba que o mercado de loteamentos é interessante ou não e que você já tenha alguma oportunidade ou alguma relação aqui dentro desse mercado. Então, toda a minha comunicação é voltada para as pessoas que já têm ciência do que é o parcelamento do solo. E aí, por causa disso, você também deve reparar na minha comunicação que eu não falo muito sobre assuntos que são mais básicos. Eu sempre parto de uma análise que é um pouquinho mais aprofundada, porque o meu foco não é exatamente quem nunca pensou sobre loteamentos ou quem está vindo aqui simplesmente por causa do dinheiro. Então, por causa disso, eu acabo fugindo da regra. A maioria dos meus anúncios são assim: olha, você quer aprender a fazer um loteamento? Ou então, olha, se você está fazendo loteamento e não está fazendo isso, está do jeito errado. Quer dizer, eu já estou tentando conversar com as pessoas que estão relacionadas aqui nesse mercado. E aí, então, por causa disso, alguns novos entrantes nesse mercado, algumas pessoas que começaram a ministrar aulas, a vender cursos, a ser consultores, mentores aqui dentro desse mercado, começam a explorar esse texto. Falar, olha, um jeito de você ter renda passiva é fazendo loteamento. E aí eu vou te ensinar como é que você faz isso, minimizando ali a quantidade de dinheiro que você precisa investir. E aí é claro que esse discurso acaba se espalhando e essa pessoa acaba vendendo bem. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo não é esse. Eu quero conversar com você sobre esse conceito de renda passiva. E eu quero aprofundar com você no que significa isso de fato, né? O que é uma renda passiva. E eu entendo que essa ideia de você ter um dinheiro entrando enquanto você dorme, você ter um dinheiro entrando enquanto você não precisa estar trabalhando para ganhar aquele dinheiro, eu acho que esse aqui é o sonho de qualquer pessoa e principalmente de nós brasileiros. Tanto é que a gente popularizou dentro da nossa mitologia brasileira empreendimentos que nem são tão bons assim,
mas que as pessoas acreditam que é interessante porque ele proporciona esse fato de renda passiva. Por exemplo, kitnets para locação. Se você conversar com algumas pessoas e apresentar a ideia de uma kitnet para locação, que o investimento é baixo e vai gerar ali um fluxo de caixa mensal com as locações, essa pessoa provavelmente vai se sentir atraída. Ou então, imóveis para locação. Você vai comprar um apartamento e vai deixar esse imóvel lá para uma locação residencial. Em geral, as pessoas gostam dessa ideia. O problema, principalmente agora que a gente está falando sobre locação, é que a gente precisa fazer uma análise financeira sobre locações. E quando a gente aprofunda nos números, na matemática de fato, nas contas de fato, usando uma planilha de viabilidade, a gente logo percebe que, em geral, não é um bom negócio financeiro. Em geral, as pessoas que trabalham com locações residenciais ou com locações de kitnet, que é um valor ainda mais baixo, ou locações de estúdio, geralmente essas pessoas não têm lucro, porque, infelizmente, não tem espaço para lucro. Quando a gente aplica o nosso custo de capital, o nosso retorno seria superior em outras aplicações do que fazendo um empreendimento desse tipo. Então, eu acho que é universal a ideia de que ganhar um dinheiro enquanto você não está trabalhando é uma coisa que é atraente. Mas o que isso significa de fato? O que significa ganhar um dinheiro enquanto a gente não está trabalhando? Eu gosto de simplificar e dizer que um empreendimento imobiliário é o somatório de 3 coisas, que é a terra, o capital e o trabalho. A terra é o nosso principal insumo de produção, porque a gente precisa desse terreno, a gente precisa dessa área para fazer qualquer coisa. No nosso caso específico aqui, a gente está falando de um loteamento. Só dá para fazer um loteamento se você tiver uma área que esteja bem localizada e essa área esteja desembaraçada e o proprietário dessa área saiba qual é o real valor dessa área. Então, você tem ali uma boa área para fazer um loteamento. Você precisa colocar capital ali, e o seu trabalho vai transformar isso em um empreendimento imobiliário. Quanto menos dinheiro você tiver, em geral, mais trabalho você vai ter que aplicar, mais criativo você vai ter que ser. Então, essa relação entre capital e trabalho, em que o seu trabalho é inversamente proporcional à quantidade de dinheiro que você tem, acaba sendo verdade para os nossos mais diversos tipos de empreendimentos. Então, se você quer, por exemplo, comprar cotas de fundo de investimento, por exemplo, eu comprei umas cotas de um fundo de investimento esses dias, porque eu estava estudando sobre como é que funcionava a remuneração dos fundos de investimento, com qual periodicidade o gestor do fundo fazia o depósito dos proventos na minha conta e também como é que eu iria fazer a reaplicação dos valores. E como eu só estava nesse campo teórico, eu quis aprender na prática. E a melhor maneira de você aprender como é que funciona uma classe de ativo é comprando esse ativo. Então eu fui lá e comprei 3 cotas desse fundo de investimento imobiliário. Então é mais ou menos alguma coisa em torno de R$400 que essas 3 cotas custaram lá na minha conta de investimentos. E aí, essas 3 cotas, esses R$400, vão me remunerar por mês alguma coisa em torno de R$3,50. O que, quando você compara a proporção entre o rendimento, o provento, o que eu estou recebendo em troca dessas cotas, com o valor que eu paguei por aquelas cotas, você vai perceber que essa é uma proporção interessante. É uma proporção atraente, está quase chegando em 1% a cada mês. E você vai ver que dificilmente a gente chega nesse lugar quando a gente faz uma locação do nosso jeito, uma locação residencial. Então, é realmente atraente. Mas agora você também vê que eu receber R$3,50 de provento não é nada atraente. Esse número não é... Eu não consigo comprar nada com R$3,50, ainda mais na economia do Brasil, como é que anda hoje. Então, qual que é a solução? Se eu quiser fazer algum investimento com esse dinheiro, eu preciso agregar o meu serviço, eu preciso agregar a minha mão de obra, o meu trabalho. E aí, quando eu agrego o meu trabalho no pouco dinheiro que eu tenho, eu consigo obter resultados maiores e resultados mais expressivos do que esses R$3,50. E é meio que é isso que a gente faz. É por causa disso que a gente trabalha. Então, por que eu sou professor do curso de loteamentos? É porque eu gosto do assunto? É porque eu sou apaixonado pelo mercado de parcelamento? Mas também porque eu sei que quando eu agrego a minha mão de obra nesse pouco capital que eu tenho, eu sei que eu consigo gerar resultados expressivos. Então, é uma coisa que eu sou bom e aí eu consigo, porque eu sou bom, agregar meu trabalho no meu capital. Isso que é o nosso trabalho. Se você olhar aí para a sua empresa, por que você trabalha na sua empresa? É porque você é apaixonado? Porque você gosta do assunto?
Provavelmente sim, você gosta do assunto e você, com o passar do tempo, se tornou apaixonado no que você faz. Mas é uma maneira de você agregar o seu trabalho no pouco capital que você tem. Então, esse conceito de ter uma renda passiva, por exemplo, investir lá no fundo de investimento imobiliário e ter uma renda, assim, eu tenho uma renda passiva com fundo de investimento imobiliário, eu ganho R$ 3 por mês lá com o fundo. Mas para que essa renda seja expressiva, é necessário que eu antes tenha muito capital. Se eu não tiver muito capital, a renda passiva que eu recebo, de qualquer fonte de renda, ela não vai ser expressiva. Isso aqui é meio que verdade em qualquer um dos casos, mas ainda assim, esse aqui não é o problema da renda passiva dos loteamentos. O meu problema com renda passiva dos loteamentos ainda é outra coisa, que é o seguinte: quando a gente vende um lote, a gente vende esse lote parcelado para os nossos clientes porque essa é uma condicionante comercial em grande parte do país. Na maior parte do país, se você não oferecer um financiamento próprio, o cliente não vai fazer essa aquisição à vista. E aí, quando a gente começa a conversar com os empreendedores do país inteiro e a andar no país inteiro, eu pude perceber que essa realidade é um pouquinho diferente, principalmente na região sul do país, lá no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. O pessoal lá não oferece parcelamento ou não oferece parcelamentos muito longos, porque é um hábito da região vender os lotes pelo preço que o cliente consiga pagar à vista ou então em poucos pagamentos. As carteiras de recebíveis na região sul, elas são extremamente curtas, elas são extremamente pequenas. Agora, no restante do país, se você não está localizado na região sul, você vai perceber que é natural vender em longuíssimos pagamentos. Por que a gente faz isso? O objetivo aqui não é obter a renda passiva. A gente vende parcelado porque se a gente vender à vista, ninguém compra. Então, o nosso cliente precisa de um dinheiro emprestado para comprar o nosso lote. Como esse cliente não consegue pegar esse dinheiro emprestado lá no banco, a gente oferece uma solução de financiamento próprio, que é nós mesmos oferecendo dinheiro emprestado para o nosso cliente. Aí ele pega o dinheiro emprestado com a gente e então vai comprar o nosso lote e fazer pagamentos parcelados ao longo de 10, 12, 15 anos. Basicamente, é por causa disso que a gente oferece um parcelamento, é por causa disso que a gente faz um financiamento, é uma condicionante comercial. Se você não parcelar, o cliente não compra. Agora veja bem, então a nossa carteira de recebíveis, ela é na verdade um longuíssimo parcelamento. O cliente comprou com a gente uma coisa, no caso é um lote, e ele parcelou essa coisa. Não é bem que eu estou recebendo uma renda sobre o meu capital investido. Não é isso que está acontecendo. Eu fiz um parcelamento, eu dividi o pagamento em muitos meses. Não é um rendimento sobre o meu capital que foi investido. Porque, a princípio, se eu quiser fazer o resgate desse meu capital, ele nem existe. Fala, não, eu investi aqui nessa área, por exemplo, eu comprei essa área por 5 milhões de reais, coloquei mais 4 milhões de obra, e aí então eu gastei total 9 milhões de reais, e agora que eu vendi todo esse VGV, eles valem 40 milhões de reais. Vale mesmo 40 milhões de reais? Onde é que está esse dinheiro? Você consegue sacar esses 40 milhões de reais a qualquer instante ou em algum instante? Existe alguma possibilidade que você consiga sacar os 40 milhões de reais? Provavelmente, se você for liquidar esse ativo e tentar pegar seu dinheiro de volta, você vai conseguir alguma coisa muito próxima do que você pagou na área mais o custo de obra. Meio que esse seu capital remunerado, ele nem existe. O que você vai conseguir a mais do custo de terreno e custo de obra vai ser o custo do seu trabalho. O que você teve que trabalhar para agregar no seu capital. Então, eu estou usando isso aqui para afirmar que a ideia de renda passiva com loteamentos, na verdade, não é bem uma renda. O que está acontecendo aqui é que você está recebendo mensalmente um parcelamento. O cliente comprou uma coisa parcelada com você. Isso aqui, para mim, é o mesmo exemplo de você ir até uma loja, comprar um calçado e parcelar esse calçado no cartão de crédito. Então, os recebíveis irão entrar parcelado lá na conta da loja que te vendeu esse calçado. Não faz sentido a gente falar que essa loja que vende calçados, vende sapatos, tem renda passiva com sapatos, né? Não é bem uma renda passiva, porque ela está recebendo parcelado o que ela vendeu à vista, né? Ela vendeu um sapato para o cliente comprou esse sapato, tirou o sapato da loja e vai pagar essas parcelas lá no cartão de crédito, independente se ele está pagando ou não, o banco vai depositar esse dinheiro mês a mês na conta do lojista. Não é uma renda passiva. Um advogado que faz um serviço para um cliente, prepara um contrato e aí parcela os honorários em 3 parcelas.
E aí o cliente paga 30%, 30% e depois os 40% restantes. Esse advogado está tendo renda passiva com a advocacia? Não, ele não está. Ele prestou um serviço, o serviço foi prestado e aí o cliente não tinha o dinheiro para pagamento à vista, o cliente parcelou o pagamento. Não chega a ser uma renda passiva porque ele não consegue fazer o resgate da renda, a renda não foi aplicada e o que está acontecendo é um parcelamento de um serviço, um parcelamento de uma coisa. Enquanto o cliente paga, isso não é caracterizado como renda. Você vê que isso aqui é exatamente a mesma coisa que acontece aqui com os loteamentos? A gente vende de fato uma coisa parcelada. E por causa dessa condicionante comercial que a gente está conversando aqui, durante muitos anos, o cliente vai ter uma relação financeira com a gente. Mas talvez somente depois da metade, ou somente lá na frente, isso aqui passa a ser uma renda passiva, que é depois que você tem de fato um capital aplicado ali naquele lugar, ou que você já recebeu o capital que foi aplicado ali naquele lugar. Eu nem sei como é que a gente chega nessa conta para definir a partir de qual ponto é uma renda passiva. Eu acho que esse conceito é falho. Fazer um loteamento não é renda passiva. E aí, a hora que a gente abandona esse conceito de renda passiva, a gente observa o tanto que é ruim fazer um negócio, fazer um empreendimento voltado para a otimização da ideia de renda passiva. Se o meu foco é obter uma renda passiva e renda passiva é ter um parcelamento, na minha cabeça, então, quanto mais longo for o parcelamento, quanto maior for a minha carteira de recebíveis, maior será o sucesso do meu empreendimento, porque sucesso para mim é ter uma renda passiva. Então, baseado nisso, algumas pessoas fazem exatamente isso, criam uma carteira de recebíveis que é extremamente longa. E aí, fazendo uma coisa que é extremamente longa, infelizmente, você está acumulando prejuízos. Por quê? O custo do financiamento, quanto a gente cobra de juros do nosso cliente, na maioria das vezes, é inferior ao custo do nosso próprio capital. Então, toda vez que a gente vende parcelado, a gente tem um pouquinho de prejuízo. E no nosso caso, o que é diferente dos bancos, quanto mais extenso for esse parcelamento, maior vai ser o nosso prejuízo. No caso dos bancos, é o contrário. Eles têm uma fonte de recursos que é a poupança, e aí para os poupadores eles precisam pagar pouquíssimo dinheiro, eles conseguem vender contratos de financiamento imobiliário a juros de mercado, e aí eles têm o spread bancário, que é positivo. Para os bancos, então, quanto maior for o prazo de parcelamento, mais rentável será essa operação. Isso aqui não acontece nos nossos negócios. Quanto mais longo for o nosso parcelamento, mais prejuízo nós iremos ter. Então, por causa disso, não dá para otimizar o nosso empreendimento para a ideia de renda passiva, porque toda vez que a gente otimiza para a renda passiva, na verdade, a gente está tornando o nosso empreendimento um pouquinho pior. E aí, ainda existe um ponto agravante aqui, talvez você concorde comigo ou não, mas na minha visão eu estou correto, que é assim, existe um pequeno trabalho residual envolvido em receber as parcelas desse parcelamento. Você vai ter que ter um escritório central gerenciando esses recebíveis. Vai ter que ter lá um software, pessoas trabalhando, impressora, lanche, limpeza. Você vai ter que ter uma empresinha funcionando para receber essas parcelas. Vai ter que emitir boletos mês a mês ou então ano a ano. Vai ter que ligar para as pessoas que não pagaram. Vai ter que ter um lugar lá para deixar esses contratos assinados guardados. Quer dizer, tem um trabalhinho envolvido aqui. E se tem esse trabalho envolvido, como é que a gente chama de renda passiva? Você não está tendo que ter uma empresa, um gerente, pessoas trabalhando. Não dá para chamar isso bem de renda passiva. É uma empresa, tem trabalho envolvido, e o trabalho envolvido é para receber valores que foram parcelados. Eu acho que isso aqui é uma deturpação do conceito de renda passiva. Talvez a gente possa chamar de renda passiva aquilo que a gente recebe de juros sobre o nosso capital, igual quando a gente compra cotas de um fundo de investimento, ou quando a gente compra um apartamento e aluga esse apartamento que é financiado. Talvez a gente possa chamar isso de renda passiva. Eu, pessoalmente, ainda tenho meus problemas, mas aqui nos loteamentos, definitivamente não faz sentido a gente pensar em renda passiva. Então, o que eu peço que você faça é abandone esse conceito, ou abandone essa ideia, ou essa vontade de ter uma renda passiva e passe a olhar para os empreendimentos de uma maneira um pouquinho mais sóbria. E aí, com isso, a gente tem que avaliar a viabilidade financeira também de uma maneira um pouquinho mais racional. E quando a gente olha desse jeito, né, prestando mais atenção, de maneira mais séria para a viabilidade financeira, você vai ver assim, que os loteamentos em geral são lucrativos. Em geral isso aqui é um bom negócio e em geral as pessoas fazem dinheiro aqui nesse mercado. Mas em geral também não é tanto dinheiro quanto as pessoas acham. Em geral as nossas margens são bem mais justas. Não tem tanto espaço assim para erro.
Então a gente tem que fazer a maioria das coisas certas. O pouquinho que a gente errar vai ser errado porque a gente não previu e aí a gente vai ter prejuízo nessas pouquinhas coisas, mas a gente vai estar preparado para a maioria das coisas que vão aparecer no nosso caminho. E aí a gente mira naquela estrutura igual eu comentei ontem. É assim, você vai fazer esse empreendimento, você vai vender esse empreendimento para as pessoas certas pelo preço correto e vai parcelar no menor número de meses possível e então você segue para o próximo empreendimento. Você não vai ficar aqui nesse empreendimento que você fez uma vez tentando sugar o último centavo do bolso do seu cliente, tentando buscar a condição comercial que vai ser a absolutamente mais lucrativa para você em detrimento da saúde financeira do seu cliente. Eu acho que isso aqui não é uma postura que vai te gerar bons frutos ao longo prazo. Bem, agora comenta aqui embaixo se você concorda com a ideia de renda passiva ou se você concordava com a ideia de renda passiva, se eu te fiz mudar de opinião. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e te encontro numa próxima oportunidade.